Eu vou trazer para vocês o mistério dos 3 corpos. A polícia investiga o que foi que aconteceu com uma família inteirinha, encontrada morta de forma misteriosa dentro de um apartamento. Eles moravam num bairro nobre. Ela é uma médica, ou era uma médica pediatra. Cláudia, doutora Cláudia, tinha 57 anos. Marcos, um engenheiro de respeito, ele tinha 50 anos, montou uma empresa que estava indo muito bem. E o filho do casal, Rafael, de 21 anos, CDF, o cara que passou em vários vestibulares e escolheu exatamente a faculdade que ele queria cursar. Estava tudo indo muito bem. Os vizinhos estranharam, porque apesar de eles não fazerem festas com som alto, apesar de não serem extravagantes, sempre foram educados. Tinham um movimento na casa, cumprimentavam todo mundo. Porém, de uns tempos para cá, não falaram mais nada. E os cães começaram a latir de maneira diferente, como se estivessem com fome e com sede. Eles avisam o síndico, que chama um chaveiro, e ao abrir aquela porta, os 3 corpos estavam no chão. Aí começam as perguntas. Será que eles foram assassinados por bandidos que entraram na casa e quiseram fazer transferências via Pix, roubaram muitas coisas e depois mataram os 3? Ou foi um crime praticado ali dentro do lar por um deles? Seriam 2 homicídios seguidos de um suicídio ou não? O que está por trás dessa história? Nós fomos conferir. Põe no ar. Os latidos incansáveis de um cachorro quebraram o silêncio da madrugada e deram a localização exata de uma tragédia. Rua Guilherme Pugsley, bairro Água Verde, Curitiba, região nobre, um dos metros quadrados mais valorizados da capital paranaense. Era nesse prédio que morava a família Furuyama. Marcos Alberto Furuyama, de 50 anos, era engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná. Era sócio em uma empresa de projetos estruturais e arquitetônicos. Cláudia Itomi Shimada Furuyama, de 57 anos, era médica pediatra formada também pela Universidade Federal do Paraná. Tinha mais de 20 anos de experiência. Trabalhava em uma unidade básica de saúde da Araucária. A gente via como ela era uma pessoa apaixonada pela profissão, uma excelente profissional, tratava todos com muito carinho, de uma forma tão maternal, tão querida. O filho do casal se chamava Rafael Furuyama, tinha 21 anos, estudava engenharia mecatrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estava prestes a se formar. Um jovem inteligente. Em um perfil profissional na internet, Rafael dizia ter interesse em desenvolvimento de sistemas e robótica. O barulho começou com silêncio. No 9º andar do prédio, vizinhos sentiram falta dos Furuyama, que sempre eram vistos por ali. O cachorro da família deu sinal de alerta de que algo estava errado. Vizinhos bateram na porta, tocaram a campainha e nada. Até que o síndico resolveu contratar para abrir a porta. Ao entrar, o funcionário do prédio viu a seguinte cena: Marcos, Cláudia e Rafael mortos no chão. A perícia encontrou ferimentos no abdômen e no peito dos 3. Foram recolhidas, inclusive, 2 armas brancas, uma faca e um punhal, um canivete, né? Que tinham alguns vestígios de sangue, mas agora a gente vai ter que submeter isso à análise ali de perícia para ver, né, de quem que é o sangue que está nesses atos. A polícia já tem uma principal linha de investigação que aponta para a seguinte hipótese, de que Marcos primeiro tirou a vida da esposa e do filho e depois atentou contra a própria vida. O motivo? Por uma questão financeira. Os investigadores apuraram que ele vivia um momento delicado nos últimos meses. O apartamento de luxo do 9º andar do prédio vinha sendo alvo de uma disputa há 12 anos. Em 2014, um casal entrou na justiça com uma ação de indenização por danos materiais contra uma construtora, Marcos e outros 2 envolvidos. A justiça reconheceu a obrigação de indenizar. Como a dívida não foi paga, o processo avançou para a fase de cumprimento de sentença. Em 24 de junho deste ano, o apartamento do bairro Água Verde foi levado a leilão judicial e arrematado por R$650 mil. Uma das hipóteses levantadas pelas próprias pessoas que moram aqui no prédio, mas não tem como afirmar que esse foi o motivo
dessa tragédia, né? A gente não descarta, né? São informações que chegaram ao nosso conhecimento, mas elas são informais, a gente precisa consultar, verificar se isso de fato procede, né? Para a gente ir montando ali o arcabouço probatório e verificar se isso pode ter ou não relação com o episódio. Menos de um mês depois, em 20 de julho, a Justiça determinou que o engenheiro Marcos e a família deixassem o apartamento no prazo de 15 dias. Na última segunda-feira, dia 24 de agosto, foi emitida uma ordem de desocupação. Um dia depois, a família foi encontrada sem vida. Nos cômodos estava 2 corpos, no outro cômodo mais um corpo. São mais de uma hipótese, né? Sobre a dinâmica ali do que aconteceu. Então a gente vai ter que aguardar ali o resultado do exame pericial, entender ali a trajetória, né, das perfurações ali para ver se eventualmente é compatível com uma ação de terceiro ou um ato praticado contra a própria vida de algum deles, né? A polícia quer saber se a morte da família tem relação com a situação financeira complicada que Marcos enfrentava. A Prefeitura de Araucária, onde Cláudia Iritomi trabalhava, publicou uma nota de pesar pela morte da médica, destacando a dedicação com que sempre atendeu os pacientes. Amigos e pacientes lamentaram a perda da doutora Cláudia. Com certeza, esse vazio, não somente para os amigos próximos, para toda a família, vai ficar por muito tempo. Com certeza, a doutora Cláudia vai fazer muita falta, nossa amiga Cláudia. E eu fiquei espantado, essa reportagem da Lorena trouxe atualizações que eu não conhecia, a reportagem foi fechada agora, porque quando eu vim para São Paulo, eu morava exatamente neste bairro, bem perto da moradia deles. Eu conhecia essa família, não de ser amigo, de frequentar a casa deles, mas conhecia a fama, porque eles eram conhecidos na cidade. Curitiba não é uma cidade tão grande assim. E eu não sabia que ele estava com problemas financeiros, porque todo mundo falava que ele tinha uma empresa muito bem sucedida. Aí existe essa possibilidade. Será que ele ficou envergonhado porque todo mundo sabia que a empresa era bem sucedida e agora todos estavam prestes a descobrir que, na verdade, a empresa estava indo mal das pernas? Tem gente que às vezes faz besteira por conta disso, né? É verdade, a pessoa vê ali, faz um túnel na frente, não consegue sair para pensar outras alternativas e encontra essa saída trágica, né? É algo triste de se imaginar.